Primeira glândula a descrever em detalhes, gente, a mais importante delas, a glândula hipófise ou pituitária, apelidada lá de glândula mestra do corpo humano. Super dramático o apelido dela, mas um apelido muito justo, porque a hipófise controla a maioria das outras glândulas. Localização, gente, lá da hipófise ou pituitária, né? Célula túrcica do osso esfenoide. Ok, tudo bem, tradução, né? Osso esfenoide é exatamente o osso da base do crânio. Em outras palavras, se você vai lá e corta o crânio de uma pessoa, mais ou menos nessa altura, vai cortando o crânio, arranca a calota craniana, aí você vai ter o cérebro. Se você tirar o cérebro, por dentro, lá dentro, você tem um osso chamado esfenoide, que é a base do crânio. Tipo assim, é a prateleira onde o cérebro está localizado. Então, mais ou menos nessa altura da minha mão, né, tira a calota craniana, tira o cérebro, lá dentro você tem esse osso esfenoide. No meio desse osso esfenoide tem um buraquinho, célula túrcica, e nesse buraquinho, lá na base do crânio, a hipófise ou pituitária. Gente, a hipófise ou pituitária tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, e ela, moçada, se divide em 3 regiões. Ela está localizada bem abaixo do hipotálamo, que é aquela região lá do sistema nervoso central, e 3 regiões, adeno-hipófise, também chamada de hipófise anterior. Você vai ter a hipófise intermediária, e você vai ter a neurohipófise ou hipófise posterior. Na verdade, tá, gente? É como se fossem 3 glândulas independentes. Porque você vai ter que cada uma delas tem lá um conjunto próprio de hormônios que elas vão estar trabalhando com eles. Então a gente vai, na verdade, trabalhar com adenihipófise, hipófise intermediária e neurohipófise como se fossem 3 estruturas independentes, né? O hipotálamo, localizado bem aqui em cima, ele vai então controlar a hipófise. Até estava comentando na aula de sistema nervoso que um dos papéis do hipotálamo é exatamente o controle na produção de hormônios. Agora, por quê? Porque o hipotálamo controla a hipófise e a hipófise controla a maioria das outras glândulas. Lá vamos nós, primeira região então da hipófise para descrever a adenohipófise, a hipófise anterior. No meu desenho é como se o cara tivesse de perfil olhando para o lado de lá, né? Então você tem adenihipófise na frente, neurohipófise atrás, mais anterior, mais na frente, mais posterior, mais atrás. E a adenihipófise ou hipófise anterior, ela produz uma classe de hormônios, uma categoria de hormônios chamados de hormônios tróficos. Ô, gente, quando a gente fala em hormônios tróficos, o que é que a gente quer dizer com isso? Quando você vai lá, por exemplo, e classifica alguém, se esse alguém ele é autotrófico, ou se esse alguém é heterotrófico, eu estou classificando o cara de acordo com o quê, gente? Ora, autotrófico é o cara que produz o próprio, trófico, alimento. Heterotrófico é o cara hétero, diferente, trófico, alimento, que não produz o alimento, que ele obtém o alimento em alguém que é diferente dele mesmo. Então, gente, notem que trófico diz respeito à alimentação. Autotrófico e heterotrófico são maneiras de classificar os seres vivos de acordo com o modo de obter o alimento. E o que é que tem a ver, então, o nome trófico aqui na conversa com o lance da alimentação? A gente tem que os hormônios tróficos, eles estão relacionados com a alimentação, mas não alimentação no sentido de comer. Alimentação como alguém fala em alimentar uma briga, alimentar uma discussão, alimentar no sentido de estimular. Daí, esses hormônios tróficos são hormônios que são estimulantes de outras glândulas. Vocês vão notar que todo hormônio da glândula adenihipófise, ele vai lá estimular outra glândula a fazer não sei o quê. Ele mesmo não faz nada, mas ele manda as outras glândulas trabalharem. Então o nome trófico, nesse caso, alimentação, não no sentido de comida, de nutrição, mas no sentido de estimular, estimulantes de outras glândulas. Quem são os hormônios da adenihipófise? Número 1, TSH, da sigla em inglês para hormônio estimulante, em inglês com S, da tireoide. O hormônio
tireotrófico. Sendo que nesse caso, moçada, tireotrófico, trófico, estimulante da tireoide. Às vezes a moçada escreve tireotrópico com P, não tem problema. Às vezes a moçada vai lá e coloca em tireotrofina, também não tem problema. Então, hormônio estimulante da tireoide, hormônio tireotrófico, tireotrópico, tireotrofina, toda a mesma coisa. E qual é o papel dele? O nome dá uma bela dica. Tireotrófico, estimulante da tireoide. Então ele estimula tireoide a exatamente produzir o principal hormônio da tireoide, chamado de tiroxina. Hormônios são extremamente importantes e a regulação na produção de hormônios é extremamente importante. Se eu tiver hormônio demais, eu tenho um problema. Se eu tiver hormônio de menos, eu tenho um problema. Daí, para poder lidar com essa quantidade de hormônios, a gente tem que regular muito direitinho, né, a produção dos hormônios. Sendo que a regulação dos hormônios da hipófise se faz através do chamado eixo hipotálamo-hipófise. O eixo hipotálamo-hipófise, ele é exatamente o mecanismo de regulação exatamente dos hormônios da glândula hipófise e, por tabela, de praticamente todos os outros hormônios. Quem manda, gente, no primeiro momento é o hipotálamo. Então, ele é a região do sistema nervoso central que controla a produção de hormônios. Agora, como o hipotálamo ele vai liberar uma série de substâncias conhecidas com o nome de fatores de liberação hipotalâmicos. Dentre os fatores de liberação hipotalâmicos, eles são hormônios. Na sigla em inglês fica RF, porque na sigla em inglês, fator de liberação, a inicial RF. Eles são hormônios, mas são hormônios de ação extremamente local. Eles vão agir basicamente do hipotálamo para a adenopófise. Inclusive, para garantir que eles vão agir do hipotálamo para a adenopófise, nós vamos ter entre o hipotálamo e a adenopófise um vaso sanguíneo. Eles chamam, moçada, de veia porta hipofisária. Futuramente eu explico melhor o significado de uma veia porta, o que significa uma veia ser uma veia porta. Mas a veia porta hipofisária aqui, ela vai ter o papel especificamente de comunicar o hipotálamo com a hipófise para poder transportar os fatores de liberação, na sigla em inglês, fatores de liberação do hipotálamo para a hipófise, para o hipotálamo poder controlar a hipófise. Então essa veia porta hipofisária, ela liga o hipotálamo à adenopófise, a hipófise anterior, exatamente para poder garantir a passagem dos fatores de liberação dos RF do hipotálamo para a adenopófise. Sendo, gente, que a adenopófise, então, vai produzir o hormônio trófico, né? O hormônio que vai lá estimular outra glândula. Esse hormônio trófico, então, ele vai bater em uma outra glândula e essa outra glândula vai fazer o que ela tem que fazer. A ação da glândula. Que tal, gente, um exemplo um pouco mais concreto dessa história que eu estou comentando com vocês? É o caso, por exemplo, de você ter que a adenopófise, ela produz lá, né, do hipotálamo, ele manda lá fator de liberação para o TSH. No que você tem um fator de liberação para o TSH, a adenopófise produz um hormônio trófico, TSH, hormônio estimulante da tireoide, tireotrófico, que vai bater lá na tireoide, que é uma glândula, e a tireoide, então, vai produzir tiroxina aqui na conversa. Então, um exemplo, né? O hipotálamo libera fator de liberação para o TSH, vai na adenopófise, a adenopófise libera hormônio tireotrófico, vai lá na tireoide, e a tireoide, então, vai acabar liberando tiroxina. Mas como eu estava comentando, né? É extremamente importante a gente regular direitinho essa concentração de hormônios. Daí, como é que a gente faz para regular essa concentração de hormônios? Toda vez, gente, que de alguma maneira, por algum motivo, a concentração de tiroxina está muito alta, ora, moçada, se a concentração de tiroxina está alta, isso não está legal. Eu tenho que dar um jeito de baixar essa tiroxina. A própria tiroxina, quando ela está alta, que ela passa, gente, lá pelo hipotálamo através do sangue, ela manda o hipotálamo se aquietar. Uma ação chamada de
feedback negativo. Lembrando para vocês que o termo feedback ou retroalimentação é quando uma substância estimula a outra, né? Ou inibe a outra. Quando a gente fala lá em feedback positivo, é quando alguém estimula um outro alguém. Quando a gente fala lá em feedback negativo, é quando alguém inibe outro alguém. Ora, nesse caso, nós vamos ter que a tiroxina está alta, feedback negativo sobre hipotálamo, a consequência disso é que diminui o fator de liberação para o TSH. Se diminui o fator de liberação para o TSH, a adenipófise produz menos TSH. Se a adenipófise produz menos TSH, a tireoide produz menos tiroxina. Olha, moçada, que lindo! Tudo começou porque a tiroxina estava mais alta do que deveria. E a própria tiroxina alta avisa, ei, eu estou alta. Então ela avisa, promovendo o feedback negativo para o hipotálamo. Diminui a produção de fator de liberação. Para a adenipófise, diminui a liberação de TSH. Para a tireoide, diminui a produção de tiroxina. Tudo começou porque estava alto, terminou baixo. Ou seja, eu regulo a concentração de tiroxina. Se ela está alta demais, eu mando ela descer até que ela volte ao normal. O contrário, gente, também é verdadeiro, né? Se você, por algum motivo, tiver lá tiroxina de menos, beleza? Se a tiroxina está menos do que deveria estar, a própria tiroxina vai avisar quem ela tem que avisar. Então a própria tiroxina vai bater lá na bendita da estrutura do sistema nervoso central, que controla isso, que é o hipotálamo. Só que promovendo agora um efeito de feedback positivo. Então, nesse caso, tiroxina baixa por feedback positivo, eu vou pegar e aumentar o fator de liberação para o TSH. Então, o fator de liberação para o TSH aumentando, vai lá na adenipófise e o TSH aumenta. E aí, já que o TSH aumenta, vai lá na tireoide e a tiroxina, ela aumenta. Então, que nem a gente estava comentando, tudo começou porque a tiroxina estava baixa. A própria tiroxina baixa estimula o hipotálamo. Então, aumenta a produção de fator de liberação, aumenta a produção de TSH, aumenta a produção de tiroxina. Tiroxina estava baixa, então a tiroxina, ela aumenta. O que eu queria que todo mundo percebesse é que o objetivo disso é manter a concentração de tiroxina mais ou menos constante. Pode notar que se a concentração de tiroxina está alta, feedback negativo, eu vou mandar ela baixar. Se a concentração de tiroxina está baixa, feedback positivo, eu vou mandar ela aumentar. Daí, se fosse para a gente colocar um gráfico em relação à variação da concentração de tiroxina em função do tempo, então, variação da concentração de tiroxina em função do tempo, ora, a brincadeira é mais ou menos assim, né? Toda vez que a tiroxina está alta, a gente promove feedback negativo e a tiroxina, ela vai baixar. Toda vez que a tiroxina está baixa, a gente promove feedback positivo e ela vai aumentar. Entretanto, toda vez que ela está alta, eu mando ela baixar. Toda vez que ela está baixa, eu mando ela subir. Toda vez que ela está alta, eu mando ela baixar. Toda vez que ela está baixa, eu mando ela subir. Ou seja, a tiroxina ela fica oscilando, né? Toda vez que está muito alta, feedback negativo, eu mando ela baixar. Toda vez que está baixa, feedback positivo, eu mando ela subir. Está alta, eu mando ela descer. Está baixa, eu mando ela subir. O que quer dizer que a tiroxina sempre fica próximo de uma média, né? É o que a gente fala em um equilíbrio dinâmico. Não é, moçada, um equilíbrio estático, onde a tiroxina fica parada. Ela tem oscilações, mas sempre próximo de uma média. Então, ela sobe ou desce mais próximo de uma média. Ela nunca vai estar alta demais, nem baixa demais, porque ela vai estar sempre próxima de uma média, graças aos mecanismos de feedback regulados pelo eixo hipotálamo-hipófise. Então, o hipotálamo vai fabricar os fatores de liberação hipotalâmicos, em inglês RF, para a adenipófise fabricar o hormônio trófico, que vai bater numa determinada glândula para que a glândula faça o que ela tem que fazer. Bom, estou falando sobre hormônios da adenipófise, né? Você tem o TSH, você tem o
ACTH. Que belo nome, hein? Hormônio trófico estimulante do córtex das adrenais. O hormônio adrenocorticotrófico. Que nome bonitão, hein? Ó, trófico estimulante do córtex das glândulas adrenais. É que as glândulas adrenais, elas têm duas regiões. Tem o córtex e a medula. E o córtex e a medula das adrenais, falo já melhor sobre isso, é como se fossem glândulas independentes. E aí, nesse caso, o ACTH estimula especificamente o córtex das adrenais. Então, ele estimula o córtex das glândulas adrenais, córtex adrenal, a produzir uma classe de hormônios chamados de corticoides. A gente, inclusive, já falou algumas vezes sobre os corticoides. E olha que nome lógico. Sabe por que o nome do corticoide é corticoide? Porque ele vem do córtex. Então, o nome corticoide é porque ele vem do córtex das glândulas adrenais. Então, daí o nome corticoide, o ACTH, estimula isso. Nós temos, moçada, os hormônios gonadotróficos hipofisários. Opa, esses aqui a gente já estudou. Os hormônios gonadotróficos hipofisários. Olha que nome. Eles são hormônios da hipófise que, tróficos, estimulam as gônadas. Então, são hormônios da hipófise, tróficos, que estimulam as gônadas. Gente, esses jovenzinhos, eles são exatamente FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante. Hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, trabalham lá nos ciclos ovarianos, estimulando a produção de hormônios femininos. Então, eles estimulam a produção de hormônios sexuais nas glândulas sexuais. A produção de hormônios sexuais, continuando bem aqui, né? A produção de hormônios sexuais ao nível das gônadas das glândulas sexuais. Quando eu falo em hormônios sexuais, estamos falando em testosterona, estrógenos, progesterona, dependendo, claro, se é do sexo masculino ou do sexo feminino. A gente, moçada, tem lá hormônios como o hormônio prolactina ou hormônio mameotrófico. Opa, outro nome, mais ou menos autoexplicativo, né? Mameotrófico, trófico, estimulante das mamas. Prolactina, antes do leite. Então, ele estimula as mamas para produzir leite. Então, estimula as glândulas mamárias a produzirem leite. Lembrando para vocês que tem dois hormônios relacionados com leite, né? A prolactina é para produzir o leite. Aí tem outro que a gente escreve já, que é a oxitocina, para liberar o leite. Então, a prolactina, ela vai fazer a glândula mamária fabricar o leite, e aí a oxitocina, que eu descrevo já, vai fazer o leite ser liberado. Último dos hormônios da glândula adeno-hipófise. Hormônio, moçada, chamado de STH, hormônio trófico estimulante do soma. Soma quer dizer tudo. Ele é hormônio somatotrófico, então hormônio trófico estimulante do soma, estimulante do seu corpo inteiro. Também conhecido, gente, com o nome de GH, sigla em inglês para hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento, ele vai ser exatamente fabricado pela glândula hipófise. E, gente, o hormônio do crescimento, ele tem vários efeitos. Ainda bem que a gente já conversou um bocado sobre o hormônio do crescimento, nas aulas de bioquímica, nas aulas sobre tecido ósseo. Então, o que é que o hormônio do crescimento ele vai fazer? Ele, por exemplo, estimula o fígado a produzir um hormônio, que é o mesmo hormônio lá que o fígado produz, chamado de somatomedina. Sendo que esse hormônio somatomedina, por sua vez, ele estimula o crescimento de cartilagens. Daí, será que alguém vai lembrar dessa, hein? Qual é o nome, gente, daquela cartilagem que nós temos nos ossos longos, que é o centro de crescimento do osso longo, que é o responsável por você crescer? Disco epifisial. Então, quando você libera hormônio do crescimento,
ele faz o fígado produzir somatomedina. Somatomedina estimula o crescimento da cartilagem do disco epifisial dos ossos longos e com isso você cresce. Eita, Landim, eu não lembro disso. Vai dar uma olhada então na aula de tecido ósseo para poder lembrar que enquanto você tem um disco epifisial, você pode crescer. Quando o disco epifisial ele sofre aquela soldadura das epífises, que ele é substituído por osso, você não cresce mais. A gente começou um bocadão sobre o efeito do hormônio do crescimento e como ele faz você crescer. Comentei também que o diabo lá do hormônio do crescimento, ele promove gliconeogênese. Gliconeogênese, neo, nova, gênese, origem, glicose. Uma nova origem para a glicose, a produção de glicose, a partir de moléculas que não são açúcares. A partir, moçada, por exemplo, lá, de lipídios, a partir de proteínas. Eu lembro também que o hormônio do crescimento, ele apresenta um efeito anabolizante geral sobre o corpo. Exatamente esse efeito anabolizante geral aumenta lá ossos, aumenta músculos, exatamente um dos fatores que contribui para que ele promova o crescimento. Quer dizer então que a adenipófise fabrica hormônio estimulante da tireoide, hormônio trófico estimulante do córtex das adrenais, hormônios estimulantes das gônadas, hormônio estimulante das glândulas mamárias para produzir leite e o hormônio somatotrófico, o hormônio do crescimento.